acabou a novela, Dorival Júnior é o novo técnico do Timão, o treinador não foi anunciado ainda pelo Corinthians, mas já dá para cravar, o Dorival Júnior é o novo técnico do Timão, contrato até o final do mandato do Augusto Melo, até dezembro de 2026. O fim da novela foi acertado em um brunch. Era café da manhã, mas demorou um pouco, virou brunch, no hotel onde está hospedado, na capital paulista, o Edson Codor, que é o empresário e cunhado do Dorival Júnior. O Fabinho Soldado estava ontem na Neoquímica Arena, ele acompanhou a vitória do Corinthians por 1-0 sobre o Racing do Uruguai pela Sul-Americana. Acabando o jogo, ele acompanhou a entrevista coletiva do Orlando Ribeiro, técnico interino do Corinthians. Depois da coletiva, ele foi até esse hotel de luxo na capital paulista encontrar o Edson Codor, que é, repito, o empresário do Dorival. As duas partes se encontraram ontem. O Fabinho Soldado, amando, lógico, do Augusto Melo, mandou avisar o Edson que o Corinthians não aumentaria um só centavo na primeira oferta que tinha feito ao treinador. Um só centavo. Então não foi uma negociação que aconteceu ontem à noite. Foi um aviso, porque a história que a gente já contou aqui no Papo de Craque, o Corinthians tinha oferecido lá na terça-feira para o Dorival Júnior o salário que ganhava o Ramon Dias. O Dorival pediu um pouco acima disso, chegaram a um meio termo, era um salário que o Corinthians aceitava pagar, que o Dorival aceitava receber. Aí na quarta-feira, no início da noite, o empresário do Dorival, que estava na cidade de Araraquara, viajou até Florianópolis para entrar na negociação. Repito, estavam Fabinho e Dorival. E já estava tudo certo. Inclusive o Corinthians achava que na quarta noite já seria anunciado. Aí o Edson Codor chegou a Florianópolis na quarta noite e colocou luvas, bônus, gatilhos contratuais, e foi subindo, até que chegou num salário, mais luvas, mais bônus, chegou num valor que o Corinthians se assustou. O presidente Augusto Melo ficou pé da vida, para falar a verdade. Ficou muito bravo o presidente Augusto Melo, porque o Dorival já tinha aceitado um valor, e aí o empresário chega e o valor sobe exponencialmente. E o empresário do Dorival, o Edson Codor, eu apurei ontem, lá na Neoquímica Arena, que ele considera que a negociação começou com... Ele avisou o Fabinho, não é o Dorival que fala de dinheiro, sou eu. O Dorival fala da parte esportiva. Mas o Corinthians considera que a negociação começou já na terça de manhã, porque o Fabinho ofereceu um salário ao Dorival e o Dorival tinha aceitado. Então o Edson Codor tinha aumentado muito o valor. O Corinthians, o que fez? O Augusto Melo falou para o Fabinho, volta para São Paulo. Se o Dorival não quiser, acabou, a gente vai para outro nome. Foi como um checkmate que o Corinthians deu ao técnico, ia ser o empresário. Aí o Edson Codor veio para São Paulo. Olha como é que foi uma novela. O Fabinho Soldado esteve na Neoquímica Arena ontem, acompanhou a entrevista do Orlando Ribeiro, se encontrou com o Edson na capital paulista e deu esse recado, não vou aumentar. Hoje de manhã, o café da manhã, que eu brinquei virou brunch, né, porque demorou o café da manhã, entre as duas partes, o Fabinho foi ouvir a resposta do Edson, porque ele foi ouvir o Dorival. E o Dorival já tinha dito sim ao Corinthians. O Dorival queria dirigir o Corinthians, já tinha avisado que queria dirigir o Corinthians. Então não tinha muito o que falar com o Dorival. Era mais o empresário dele que estava, claro, cuidando dos interesses de toda a comissão técnica, preparador físico, auxiliares, enfim, cuidando dos interesses de todo mundo, estava vendo a parte financeira. Mas o Dorival queria. E aí o Dorival entrou virtualmente na conversa, por celular, para falar, sim, eu aceito. E aí acabou a novela, o Dorival Júnior acertou um contrato com o Corinthians até dezembro de 2026 e é o novo técnico do Corinthians. Acabou. E eu não acho que o Dorival seja solução para nada. Aliás, acho bizarro isso. O Dorival tão valorizado depois do fiasco na seleção brasileira. Dá nada. Isso é impressionante, cara.
O cara fracassou na seleção brasileira de forma retumbante. A cena dele lá de fora, olha, se eu faço ressalva, nada pessoal, acho ele um cara muito legal. A cena da rodinha de jogadores, ele levantando o dedinho para entrar, e os resultados, desempenho da equipe, um mês com os jogadores na Copa América, o time não melhorou, 4-1 da Argentina, um banho de bola, time mal escalado. O Dorival numa fase muito ruim. A fase do técnico do Dorival não é boa. Qual a tática que o Dorival vai tentar acertar no time do Corinthians? Qual que é? Ele vai fazer o Mateuzinho ser um outro jogador, ele vai melhorar esse Félix Torres, que é uma mala, não joga nada. Esse André Ramalho, que veio, queimou minha língua, jogou 3, 4 jogos. Não, André Ramalho é craque. Craque é pra onde? você não é. Craque é onde? Pra mim é. Ah, pra você. Pra mim ele é... É, pra você. Fale por você. Por mim. Matheus Bidu. Matheus Bidu. Ah, Matheus Bidu? Não, esse Matheus Bidu que eu conheço é aquele cara que fazia horóscopo. Bidu, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Assim, e nunca dá certo. O cara manda você usar a cor preta, não vale, é azul. O número de sorte é o 27, aí dá o 72. Nada dá certo. E aí mais pra ele arrumar ainda no time do Corinthians. Esperar muito mais desse Thales Magno, que parece que entra no time, um dia vai bem, um dia vai mal. O Carrijo cai um pouco, mas ele tem alguns jogadores bons. Ele não tem... Corinthians tem um time, mais ou menos. Corinthians não tem elenco, né? Quem foi o último campeão paulista? Último campeão paulista. Pô, mas os caras ganham a grana que ganham, um cara reserva, com o Coronado. E esse Coronado, ganha 2 milhões e pouco. Então 50 malas pra cá e ele mais o Romero fez gol ontem. Machucado. E o Romero fez gol ontem. Ué, e você acha que ele é craque? Eu tô te perguntando. Olha, é uma coisa. O que eu li hoje em todas as revistas, todos os sites, na Inglaterra, na França, tudo. Os caras falando desta atuação fantástica do Corinthians, com esse time ridículo, péssimo, do raça genérico. O bom é o da Argentina, esse é o que vai. Ai, que Romero. Bora, se o Romero é ido no Corinthians, cara, eu acho que eu sou o... Nelson Nedes. Você tá doido? Você é um tonto. Do Corinthians, verdadeira novela, falou que era Tite, depois Dorival, aí pedida muito alta, até chegar no denominador comum, foi uma baita de uma novela, mas finalmente o Corinthians tem um treinador à sua altura. E o torcedor que não acha que o Dorival é tudo isso, de verdade, basta você analisar o histórico dele. Os últimos 2 trabalhos desse cara por clube, ele foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. No ano seguinte, campeão da Copa do Brasil por um elenco muito inferior do São Paulo. E na seleção acabou indo mal. Mas quem vai bem na seleção recentemente? Só o Tite que foi bem. E chegou no Flamengo e não foi bem. Então isso é relativo. Sinceramente, em clubes, não tem um treinador em histórico recente tão bom igual o Dorival no futebol brasileiro, só o Abel. Foi protagonista nos últimos anos no Brasil. É um treinador à altura do Corinthians, um treinador que esse elenco encaixa perfeitamente. 2022, o Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil com uma baita de uma dupla de ataque, com Gabigol e Pedro. O Corinthians tem Memphis e Yuri Alberto. O esquema se encaixa perfeitamente. O Corinthians tem time para brigar esse ano. E o Dorival cai como uma luva. Agora o Corinthians pode realmente jogar bola. Agora o Corinthians merece ser cobrado, porque vai ter um treinador. Milhões de reais a entidade. Dorival Júnior, que terá no Parque São Jorge o maior salário de sua carreira. E olha que o Dorival já trabalhou no Flamengo, na Seleção Brasileira e no São Paulo, mas nunca chegou perto dos 2,5 milhões de reais por mês. A que terá direito a essa grana mensal vai para ele e para os integrantes de sua comissão técnica. Dorival salta de 500 mil para 2,5 milhões de reais mensais. Com um alerta importante, o novo comandante do Corinthians ainda recebe da CBF até a Copa do Mundo do ano que vem R$1 milhão por mês. Esse valor faz parte de um acordo fechado por conta de sua demissão. A rescisão do contrato do Dorival na CBF vai custar 15 milhões de reais a entidade. Vai chegar no Corinthians e vai dizer assim, tá, como é que nós podemos jogar? Não tem meio articulador? Não, então eu vou montar um sistema assim. É isso que ele vai fazer. Essa defesa tá tomando muito gol, peraí, o que nós não podemos fazer aqui? Vamos trabalhar por zona aqui, papapá. Então quem jogar vai ser esse aqui, ou vou fazer uma linha de 3 para me resguardar um pouquinho mais, parar de tomar gol, depois ele vai fazer isso. Ele vai olhar, ele já tá olhando, né? E vai pensar, bom, o que o Corinthians precisa a partir de agora? E vai detectar carências, vai chegar na direção e vai dizer, meio do ano, eu preciso desse cara aqui. Senão, entendeu? Porque ele ganhou outro corpo, outro tamanho também, o Dorival Júnior. E o Corinthians sempre quis o Dorival, né? E agora houve a possibilidade. E o Dorival também sempre quis trabalhar no Corinthians. Todo profissional, né, sonha em chegar nesse patamar, nesse nível, viver a experiência Corinthians. Isso sempre é dignificante para qualquer profissional do futebol. O cara sabe que é diferente de qualquer outra coisa, pisar em Itaquera. Então o Dorival Júnior já deixou tudo certinho pro Fabio Soldado. Aí veio e acertou hoje. Acertou agora.
que eu entrei no camarim de vocês lá, eu tava assistindo um jogo aberto, eles não sabiam, aí eu dei no meu história, ó, acabou de fechar o Dorival Júnior, e que foi uma baita de uma contratação. Eu tenho certeza que o Dorival Júnior, pelo homem que ele é, pela pessoa que ele é, pelo cara incrível que ele é, que esse cara é um monstro, cara. O que ele fez no São Paulo, o que ele fez no Ceará, o que ele fez em todos os times, quando ele começou, no Flamengo, é coisa impressionante, no Paraná, nos times que ele dirigiu, o ambiente com ele é outro. Não vai pensar vocês, jogadores, que agora vocês vão almoçar a hora que vocês querem. Não vai achar que vocês não vão treinar. Não vai achar que você vai ser expulso, Félix Torres, e que você não vai ser chamado a atenção. Porque vai vir muita gente legal e o Corinthians aí, Veloso, Souza e Maravilha, eu acho que agora vai ter um plano sobre o que